Olá, gente querida! Hoje é quinta-feira, dia 2 de julho, e hoje aqui na nossa Diocese de Garanhuns, nós celebramos a memória, o sufrágio por dois irmãos bispos que me antecederam. Dom Irineu Rockscherer, falecido recentemente, e Dom Francisco Expedito Lopes, que é servo de Deus, está em processo de canonização, falecido em 1957, portanto há 63 anos. O texto do Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 9, versículos 1 a 8. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, vamos meditar um pouquinho sobre essa palavra da Escritura tão bela. O texto do Evangelho começa dizendo que Jesus, que estava do outro lado do mar da Galileia, na região da Decápole, isso nós vimos ontem, no exorcismo ou na expulsão do espírito impuro daqueles dois homens na região de Gadara. O versículo 1 diz que Jesus retornou à sua cidade. A cidade de Jesus é Cafarnaum. Quando querem se referir a Nazaré, chamam Nazaré de sua pátria. Nazaré era uma pequena aldeia de mais ou menos 300 habitantes. Quando Jesus inicia o ministério público, ele se transferiu para Cafarnaum, uma cidade à beira do lago de Genezaré, ou chamado também de Mar da Galileia. O que acontece quando ele chega na sua casa? É um milagre associado também a uma controvérsia. Muitas vezes o evangelista une dois gêneros literários, duas formas literárias. Então aqui nós temos o milagre da cura do paralítico, mas ao mesmo tempo há uma controvérsia com os doutores da lei sobre o poder de perdoar pecados. Os versículos 2 a 7 narram exatamente a cura do paralítico. Nós sabemos que as curas que Jesus realiza nos evangelhos, elas seguem mais ou menos um esquema. A primeira coisa é a apresentação e a situação do enfermo.
Ele está deitado, de cama. Nós já sabemos o que isso significa, eu venho explicando para vocês. Na Bíblia Sagrada, no mundo oriental, alguém que está acamado está como que morto. A condição praticamente se assemelha à morte. Além do mais, ele sofre de uma paralisia, isto é, ele não pode caminhar, ele não pode desenvolver suas habilidades, dar passos. Portanto, é uma situação vinculada à perda dos movimentos e, ao mesmo tempo, a uma condição praticamente de morte. O segundo elemento do esquema da cura é a súplica, que às vezes acontece explicitamente, às vezes é meramente implícita. Às vezes o pedido é feito pelo próprio doente, às vezes é feito por alguém que o acompanha. No texto do Evangelho de hoje, a ajuda provém dos outros. Não se sabe quem, companheiros, amigos, familiares, não se sabe quem. Mas aqueles homens que trazem a cama sobre a qual está o paralítico, aqueles homens de algum modo se insinuam, implicitamente suplicam a Jesus o dom da cura. O terceiro elemento é a cura propriamente dita. E Jesus realiza a cura pelo poder de sua palavra. Jesus diz o verbo fundamental da ressurreição: levanta-te. Este verbo, levantar-se, é o verbo da ressurreição. Mas não somente. Jesus diz ao homem: pega a tua cama e vai para a tua casa. Às vezes, a cura significa que cada um de nós possa ter autonomia para carregar a própria cama. Eu tenho conversado muito com pessoas que sofrem, por exemplo, o drama da depressão ou do diabetes. Então, praticamente não existe ainda a cura definitiva. Mas a pessoa, no momento em que ela consegue autonomia para carregar a sua própria cama, é já algo grandioso e fundamental. Jesus cura o homem e ele passa a carregar a própria cama, passa a caminhar, volta para a sua casa caminhando com os seus pés. Então ele recobra plenamente a autonomia. É muito importante que as pessoas que sofrem de doenças crônicas tenham essa consciência, poder equilibrar a própria vida para carregar a própria cama com autonomia. O quarto passo é a comprovação da cura. E a cura se comprova pelo fato de o homem, de fato, levantar-se e começar a carregar a cama. E, finalmente, vem a reação das multidões que glorificam a Deus. Não glorificam a Deus pela cura propriamente dita, mas pelo poder de perdoar pecados. Porque Deus deu aos seres humanos este poder, o poder de perdoar pecados. Eu não sei se vocês perceberam, mas esse termo, o perdão dos pecados, aparece 4 vezes no texto de hoje. É inclusive um motivo mais importante do que a cura propriamente dita. Guardamos então esses 2 elementos importantíssimos que o evangelista São Mateus nos traz. Primeiro, vendo a fé deles, a fé daqueles que carregam a cama. Jesus cura o homem exatamente porque observa a fé destes que carregam a sua cama. Quantas pessoas na nossa vida já nos ajudaram a carregar a cama? Quantas pessoas foram solidárias? Muitas pessoas anônimas, no meio da rua. Nunca mais vimos ou veremos aquelas pessoas, mas deixaram
uma marca de bondade, uma marca de solidariedade em nossas vidas. E o segundo elemento belíssimo no texto do Evangelho de hoje, o perdão dos pecados. Já sabemos que Jesus não faz a associação mecânica que existia antigamente entre o pecado e a doença. Basta que a gente veja João capítulo 9, a cura do cego de nascença. Os discípulos perguntam: quem pecou para que ele nascesse cego? Foi este homem ou os pais dele? Jesus diz: nem ele nem os pais. Então, Jesus não faz uma associação mecânica entre pecado e doença. Mas, ao mesmo tempo, no Evangelho de hoje, ele nos ajuda a compreender qual era a causa profunda da paralisia daquele homem concreto. Jesus liberta o homem primeiro dos seus pecados, de uma vida de pecado, de um passado de pecado. E o perdoa e o refaz. Jesus liberta integralmente a pessoa. Isso gera o protesto dos mestres da lei. Por quê? Porque na tradição bíblica somente Deus pode perdoar pecados. Jesus está dizendo que ele também transmite aos seus discípulos, à comunidade cristã, o poder de perdoar pecados. A igreja é a comunidade do perdão. Guardemos então um pouco 3 elementos para a nossa reflexão, para nós rezarmos no dia de hoje. Vamos meditar um pouquinho sobre essas 3 coisas. Primeiro, Jesus volta para a sua casa. O homem que era paralítico e pecador, que foi perdoado e curado, ele também carrega a sua cama e volta para a sua casa. As diretrizes da CNBB nos ajudam muito a perceber a igreja que se reúne na casa. Nesse tempo de pandemia, há uma igreja doméstica, a Domus Ecclesiae, a igreja que se reúne na casa. É muito importante refletir sobre o papel dessa igreja que se reúne na casa. E é na casa em que nós vivemos a nossa fé, seja na casa da família, seja na casa, a comunidade eclesial. As nossas comunidades eclesiais e as nossas casas devem ser escola do perdão. Segunda coisa importante: quais as nossas paralisias? O que é que nos impede de caminhar? O que é que nos impede de crescer na vida pessoal, na vida afetiva, na vida profissional, na vida espiritual? Percebemos no texto que o pecado nos paralisa. Muitas pessoas vivem numa consciência infeliz, marcados por uma estrutura de pecado. O que é que nos paralisa e não nos deixa caminhar? Terceiro, quem nos ajuda a carregar as macas da nossa existência? É muito importante esse elemento da intercessão dos outros, a intercessão da igreja, a intercessão dos irmãos por aqueles mais necessitados, o modo como Jesus se dirige ao homem: coragem, meu filho. Olha que frase tão bonita, e essa frase é para você hoje. Coragem, meu filho, coragem, minha filha. Jesus o chama de filho, o reintegra no seio da família, no seio desta casa. O perdão e o milagre de Jesus reintegra aquele homem marginalizado, agora plenamente reintegrado como filho. Vamos rezar no dia de hoje e praticar esta palavra a partir desses 3 elementos. Fiquem com Deus, com sua Mãe Maria Santíssima. Recordem sempre que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.